Irmãos, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, onde nós começaremos a leitura do texto básico que servirá como objeto de nossa apreciação esta noite. Nós vamos começar a leitura a partir do verso de número 57. Mateus 26, nós leremos alguns bons trechos. Eu gostaria que os irmãos começassem acompanhando. Em Mateus 26, a partir do verso 57. Serão 3 trechos, tentando compreender assim o julgamento injusto do nosso Senhor Jesus Cristo. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Agora eu chamo a sua atenção para o capítulo 27, verso 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Adiante-se mais um pouquinho, vamos agora para o verso de número 11, no capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito.
Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Vamos orar, meus irmãos, vamos buscar a Deus para que neste momento haja edificação sobre nós, o povo que aqui se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno, que nos amou desde antes da fundação do mundo, que nos elegeu em graça soberana e nos ajuntou como ovelhas que estavam dispersas, se tornando o nosso pastor. O Senhor que enviou o próprio Filho para nos pastorear pessoalmente, e que agora, ó Deus, depois de ter anunciado aos discípulos que o pastor seria ferido, se coloca a cumprir as profecias do servo sofredor, cujo relato nós temos nas mãos neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, não só a entender o processo, mas a entender o teu plano sendo executado na história, e a ver como a tua glória, a tua justiça e a tua vontade operam mesmo através das mãos injustas de homens maus, cooperando para que na tua providência a tua glória e a tua redenção se manifestem. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que tudo o que lemos aqui preparava o Redentor para a cruz. Tem misericórdia de nós para que, na medida que ouvimos a mensagem, nosso coração seja verdadeiramente aberto, a tua palavra encontre lugar e prospere, transformando, trabalhando, modificando, confirmando aquilo que melhor lhe aprouver. Por isso, ó Deus, nós te rogamos as tuas bênçãos neste momento, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é possível começar confessando que como já foi chamado por outro comentarista bíblico, que os autos do processo a que temos acesso, Mateus é o mais detalhado dos evangelhos com respeito ao julgamento de Jesus, chegando aos requintes de detalhe, como o verso 19, onde a esposa de Pilatos lhe envia um recado no meio do tribunal para que ele não se envolvesse, escapasse a todo custo
de se envolver diretamente com algo que ele tinha nas mãos o poder de interferir no destino final. Nós temos que começar confessando que a simples leitura dos autos do processuais, da maneira como este julgamento aconteceu, já nos comove, nos constrange, nos faz, de maneira muito rasa, eu devo dizer, mas ainda assim bastante forte, entender um pouco das dores que levaram Cristo à cruz. É claro que nós olhamos para isso e ficamos revoltados com algumas coisas, principalmente com essas cenas finais, quando os soldados tiram a roupa de Jesus, vestem ele com um manto avermelhado, colocam algo que zomba de um cetro real e cospem nele, batem nele, esmurram ele e zombam da cara dele, como se ele fosse de fato um embusteiro, um enganador, se dizendo rei sem o ser. Eles não sabiam com quem estavam mexendo e mal sabiam que Jesus se deixava fazer daquela forma, porque tudo isso que ele começava a passar dizia respeito às transgressões e aos pecados do povo de Deus, nós. Mas acho que o que mais revolta nessa narrativa é ver o quanto foram injustos com Jesus. Então, antes que se levantem algumas dúvidas, e essas dúvidas devem ser levantadas a fim de estudo, mas eu não quero cansá-los com os detalhes legais. Mas existem algumas questões, se você prestar atenção na própria narrativa de Mateus, aos detalhes, se você já andou comparando com outras narrativas dos evangelhos. Bom, existem muitos juristas, cristãos inclusive, que já estudaram este caso e já explicaram os desmandos e as quebras das leis, tanto das de Israel quanto das de Roma. Mas um aspecto em particular me chamou a atenção em uma das análises que foram feitas desse texto. E foi a comparação que fizeram das leis que foram quebradas neste processo e das leis que nós temos no nosso país. Uma coisa curiosa de se encontrar é que para cada lei quebrada no processo de julgamento de Jesus, existe um equivalente brasileiro. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que se você encontrar algumas incongruências nesse texto, isso não pode ser, como eles fizeram isso? Eu queria lhes dizer que tal acontece no judiciário brasileiro, tem vez, tem horas, tem casos. De modo que esta narrativa é verossímil, ou seja, é verdadeira, reflete a verdade. Nós não estamos lidando com um relato de viés teológico simplesmente, ou seja, os discípulos viram um processo e começaram a fantasiar, um processo para torná-lo mais emotivo, mais apetecível ao paladar de discípulos seguidores de Jesus. Não. O que você tem aqui é perfeitamente plausível legalmente falando, mas não é a obediência à lei, mas a quebra dela. Então sim, tem alguma coisa estranha. Nós temos e teremos no futuro, mas temos hoje pessoas em nossa igreja que estudam o direito, estão fazendo a faculdade ou coisa semelhante, ou conhecem o direito de alguma forma, então algumas coisas pareceriam estranhas a nós. Então a primeira coisa é adiantar isso. E a outra são as questões históricas por detrás desse texto. Duas em particular me chamam a atenção. Duas. Eu vou começar com a do personagem que vai se tornando um coadjuvante que começa a aparecer mais proeminente nessa narrativa. Pilatos. Qual era o papel de Pilatos nessa situação, nessa narrativa? Então, é preciso que os irmãos entendam que a terra de Jerusalém era dominada pelo Império Romano. E embora não fosse a capital do território, por que capital? O Império Romano tinha uma peculiaridade.
Ou seja, ele tinha uma característica diferente dos demais. Para cada território ocupado, eles colocavam uma capital romana para governar aquela região. Jerusalém não era a capital romana do território. Os romanos governavam de uma outra cidade chamada Haifa, que ficava mais de frente para o mar Mediterrâneo. Claro, se Roma vai governar Jerusalém, que governe em grande estilo de frente para a praia. Jerusalém não é o caso. Mas lá ficava um importante dispositivo legislativo. Um troço chamado Sinédrio. Aliás, muitas vezes refletido aqui. O Sinédrio era a maneira dos romanos de dar um poder limitado, mas um tipo de poder, aos seus governados. Ou seja, o Sinédrio ficava na mão dos judeus. Porque se Roma não desse alguma coisa para os seus dominados, para eles se sentirem confortáveis dentro dos seus domínios, eles se revoltavam. Então é uma estratégia muito semelhante à que nós mesmos conhecemos. Satanás não pode chegar para nós e dizer, me sirva e desobedeça a Deus, que eu te trazei misérias e desolações. Não, ele precisa dar alguma coisinha para nós, alguma migalhinha. E Satanás dá uma migalhinha de prazer, uma migalhinha de satisfação, a gente acha que aquilo é o máximo, e no final as dores do julgamento de Deus nos assolam, e a gente fica perguntando por quê, mas o fato é que a gente topou se submeter ao império das trevas. Mesma coisa acontecia com Roma. Então o Sinédrio mantinha os judeus, de certa forma, sob controle, porque era uma instituição judaica, o Sinédrio, que funcionava como tribunal e como poder legislativo. Mas lá em Jerusalém, também havia uma situação ímpar. Páscoa. Ou vocês já esqueceram disso? Estamos na Páscoa. E o que acontecia na Páscoa? Jerusalém triplicava a sua população. Então, para olhar de perto, para que não houvesse tumulto, ali havia também um palácio onde Pilatos ficava, a casa de Herodes Antipas, e também havia ali em Jerusalém o templo dos judeus, que incomodava bastante Pilatos. Que nem todo mundo sabe da história, é que Pilatos foi mandado para lá, e Pilatos detestava Jerusalém, mas ele era mandado para lá a cada Páscoa, porque era juntar muito judeu em Jerusalém, que havia um burburinho como que se juntando para se rebelar contra Roma, e Pilatos no passado já havia tomado algumas providências para que isso não acontecesse. Uma delas foi terrível, onde milhares morreram, inclusive no templo, e uma profanação terrível aconteceu, que o sangue daqueles muitos que morreram no pátio se misturou ao sangue dos cordeiros imolados na Páscoa. Então, a coisa não era muito bonita. A Páscoa tinha uma cachoeira de sangue que descia do templo, e ela foi misturada com o sangue dos que guerrearam contra Roma. Quem tinha mandado os guardas abafarem aquele tumulto e matarem todos aqueles homens? Pilatos. O problema é que isso não fez os judeus temerem Roma, mas abaixarem a guarda, porque eles eram militarmente mais poderosos. Eles tinham Pilatos às tampas. Lá estamos num outro ano, eis Pilatos novamente em Jerusalém, tendo que conter o povo. Pilatos quer paz. Está claro no texto que Pilatos não quer confusão. Já chega. Ele depois do massacre, para mostrar que ele era o grande Pilatos, conhecido por sua maldade, inclusive, historicamente, mandou pendurar alguns emblemas de Roma pela cidade. E isso alcançou o templo. Os judeus reclamaram com Herodes, Herodes achou ruim com Roma, e os chefes de Pilatos mandou ele tirar. Então, uma situação política para Pilatos não era lá das melhores. Eles não tolerariam brincadeiras com o templo. Você podia cobrar impostos, você podia humilhá-los, mas mexia com o templo, os judeus se revoltavam. Pilatos quer paz. Pilatos está em Jerusalém só para ver mais uma Páscoa na cabeça de Pilatos, absolutamente entediante, acontecer.
Mas nem saiu o dia direito. Mal raiavam as primeiras luzes daquela manhã, estava uma turba na frente do palácio, pedindo para que a causa deles fosse julgada. Mas o pior, não era uma causa comum. O Sinédrio havia encaminhado para ele, como corte superior, a decisão de julgar a Cristo. E Pilatos não quer saber disso. E aí, no meio do processo, isso não está bem em Mateus, eu já volto para Mateus, eu quero que você compreenda a história, os fatos históricos. Pilatos, no meio do processo, está tentando escapar de se envolver. E aí ele ouve dizer que Jesus é um galileu. Ora, é Páscoa, está todo mundo ali. Quem está ali? O tetrarca, ou seja, aquele responsável dentro do Império Romano, das 4 divisões, que cuidava da Galileia. Ele não estava na Galileia, ele estava em Jerusalém. Olha só, que conveniente. Já que ele é galileu, mandem ele para Herodes, que cuida dos galileus. Lá não é encontrado nenhum motivo para condenação. Óbvio, ele não vai fazer nada fora de casa. Se fosse na Galileia, eu resolvia com os meus guardas lá. Aqui, se eu falar alguma coisa, pode ser que ninguém me obedeça. Não aconteceu no meu território. Quem manda aqui é Pilatos, devolve para ele e ele que resolva. E cá estamos. Ok, Pilatos vai ter que julgar a Jesus. E ele não consegue encontrar em Jesus qualquer culpa. Mas ele tem o poder de soltá-lo. Ele sabe que condenará um inocente. Ele até, e eu vou explorar isso daqui a pouco, tenta libertar Jesus, mas a multidão pressiona Pilatos. Verso 23 do capítulo 27, Pilatos pergunta: que mal fez ele? Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. E vendo Pilatos, olha só, não é? Vendo Pilatos, que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, quanto mais ele falava, pior ficava. Mandando vir água, disse: bom, então eu não tenho culpa. Tem. Podia ter feito, não fez, covardemente. Ele tentou fugir das suas responsabilidades. E o final foi que Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Esses são os primeiros fatos históricos. Eu disse que haviam 2, e tudo isso foi só o primeiro. Ao segundo fato, a coisa que torna esse texto belíssimo, lindo, muito interessante. Nós estamos na Páscoa, meus irmãos, e é isso que eu não quero que os irmãos percam de vistas enquanto nós estamos tratando desse texto. Nós estamos diante de uma cena de Páscoa. Repare, não é só os festejos da Páscoa, mas Cristo Jesus é Ele mesmo o cumprimento da Páscoa. Então, o que está acontecendo aqui não está acontecendo à toa. Mas o que a Páscoa tem a ver com isso? Muita coisa. Muita coisa. Vamos começar olhando lá atrás, ainda no capítulo 26. Nós estamos, quando eu comecei a leitura no verso 57, então o que vimos pela manhã foi até a prisão de Jesus. Então, naquele dia, ou no dia anterior, eu sei que essas últimas mensagens estão parecendo seriado de TV, né? Nos capítulos anteriores. Então, o que nós vimos anteriormente foi que Jesus havia preparado as coisas para celebrar a Páscoa dentro do calendário galileu. E o calendário judeu também estava sendo observado. Então ele tem tempo de celebrar a Páscoa, mas as coisas precisam acontecer antes que a Páscoa dos judeus aconteça. E esse é o segundo fato histórico, a Páscoa dos judeus, que ganhou outros contornos, outras características com o passar do tempo. Então no verso 57, Jesus começa a ser julgado. A primeira apresentação que acontece é ao Sinédrio,
e depois a Pilatos. E antes de abordar isso, eu quero tratar de alguns detalhezinhos, ou de um detalhezinho que de maneira particular chama a atenção. Como eu disse, é Páscoa, e as tradições desenvolvidas em torno da comemoração envolviam todos os aspectos da festa da Páscoa. E houveram algumas mudanças consideráveis na Páscoa, principalmente no que nós chamaríamos do primeiro século, a época de Jesus, não é? E envolveu uma série de mudanças. E a primeira dessas mudanças, principal dessas mudanças, dizia respeito às atividades associadas à inspeção do cordeiro. Tem um detalhe que eu esqueci de dizer. A Páscoa, como eu disse anteriormente, ficou parecendo que a Páscoa era ainda uma festa particular, familiar. Mas existia uma festa pública. Meus irmãos, as coisas mudaram. O templo estava de pé, Israel tinha terra, tinha uma estrutura de governo. Eles não eram mais nômades, andando errantes pelo deserto. Algumas coisas ganharam contornos assentados. Uma delas é que a Páscoa tinha uma característica pública. O que eu quero dizer com isso? Assim como todo homem, todo chefe de casa, todo mestre com seus discípulos, o pai com sua família, ele no dia 10 separaria o cordeiro para que no dia 14 ele fosse imolado. Ele tinha que passar por um processo de inspeção para poder ser oferecido. Já contei isso para vocês, eu só relembrar. O que eles estavam acostumados a viver era que os israelitas deveriam examinar os cordeiros pascais para se certificar de que eram sem defeito. Então a coisa não era tão simples. Você ia até um rebanho e comprava um cordeiro sem defeito ou criava um. E você não podia pegar esse cordeiro, chegar no templo e dizer: esse cordeiro é sem defeito, eu já dei uma olhada, já inspecionei, vi cada detalhe, ele é perfeito, pode oferecer. Antes desse cordeiro ser oferecido, o sacerdote do templo fazia um segundo check-up, pegava o checklist de perfeições de cordeiros pascais e começava a inspecionar o seu cordeiro. Isso lembra muito quando a gente vai para o Detran fazer inspeção do carro e eles sempre acham alguma coisa para a gente fazer no carro. O carro está em ordem, você já fez o check-up, mas chega lá e ele fala: olha, essa fumacinha aqui, não é? E eles estão lá olhando tudo, e uma das coisas que você aprendia às duras penas diante de um sistema corrupto era que o sacerdote tinha uma facilidade tremenda de achar defeito em cordeiros que vinham de rebanhos que não eram certificados pelo templo. Então, se você comprasse em qualquer lugar que não nos 4 ou 5 rebanhos que o templo homologava, era uma coisa muito organizada, você pode ver, não é? Quase não corrupta. Os sacerdotes do templo iam até os rebanhos certificados e viam as ovelhinhas sem defeito. E um dinheirinho lhes era dado pelo serviço. Quando um cordeiro, por mais perfeito que fosse, chegava vindo de outro, a inspeção era muito mais rígida. E se descobria que o sacerdote achava defeito microscópico. Então, para facilitar o processo, muitos compravam nos rebanhos que os sacerdotes avaliavam. Curiosamente, a gente pode até imaginar que isso se lembra muito Brasil, não é? Você vai ali nos 5 rebanhos homologados pelos sacerdotes do templo. E olha que coincidência que o rebanho número 2 é do primo do sacerdote. O número 1 é do cunhado. Será que vocês já conseguiram entender como é que as coisas funcionavam lá? Pois bem, mas havia uma outra coisa. Enquanto esse aspecto particular acontecia, e a inspeção, eu quero que você grave isso, qual é o ponto do sermão de hoje, aonde eu quero chegar? O problema está na inspeção.
Esse é o segredo do texto. Eu volto nele. Enquanto isso acontecia, o templo dava o seu exemplo público. Então, do dia 14 até o dia 10, um cordeiro, chamado de Cordeiro para o Povo, grave isso, era selecionado destes rebanhos e colocado no templo para que as pessoas que passavam pelo templo e eram obrigadas a fazê-lo, indo comprar ou trocar as suas moedas, vissem o parâmetro dos sacerdotes. A ideia era mais ou menos simples. A ideia era dizer, nós vamos fazer uma cerimônia pública de Páscoa. Lá por volta das 3 horas da tarde, um pouquinho antes da cerimônia particular da Páscoa. E nós vamos usar como parâmetro um cordeiro perfeito. O que é um cordeiro perfeito? Eles pegavam e deixavam uma amostra para dizer, esse aqui é um cordeiro perfeito. Nós certificamos. Todos os cordeiros serão vistos à luz desse cordeiro. Ele ficava lá. A exposição para que todos do povo pudessem ver o cordeiro que seria oferecido pelo povo. E durante aquela cerimônia, o cordeiro depois era trazido para frente do pátio, amarrado a um madeiro, amarrado a uma estaca, bem na frente do templo, visível a toda a população, e ficava algumas horas ali. Pontualmente, como as coisas funcionavam no templo, às 6 horas da manhã eram amarrados até às 9, e às 9 começava o processo de matança. Eu volto depois dessa cronologia. O fato é que havia todo um processo rico de inspeção. Afinal de contas, ninguém quer oferecer a Deus algo que ele não possa aceitar, não é verdade? A Deus nós oferecemos o melhor e o mais perfeito. Então, os sacerdotes estavam, nessa altura, terminando os exames do Cordeiro de Deus. E uma das coisas que a gente descobre nesse processo é que Jesus se coloca como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro para o povo. E uma das coisas que nós notamos de maneira macro, eu quero que você imagine que você está olhando agora um pouquinho mais de longe para esse texto. Veja bem, se você comprasse um cordeiro, por mais perfeito que fosse, quem determinava se ele era aceito ou não por Deus eram os sacerdotes. Eles é quem diziam, seu cordeiro é perfeito, seu cordeiro não é perfeito, será ou não aceito por Deus. Eles tinham os próprios critérios. A lei era objetiva. Ela dizia quais eram os critérios. Qualquer homem poderia escolher baseado naqueles critérios. Mas eles não aprovariam. E como só o sacerdote poderia imolar para você, você era refém do sistema. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? E a partir daqui que eu quero que você olhe esse texto, é que Jesus se apresenta para o povo. Se apresenta para os líderes. Se apresenta para os ímpios, se apresenta para o Império Romano, se apresenta para o mundo, que é a ideia de Império Romano, se apresenta para o mundo. E sabe o que aconteceu com o Cordeiro de Deus? Acharam defeito nele. Sabe o que é constrangedor nos relatos que você está lendo? É que os defeitos que os sacerdotes achavam no Cordeiro que eles não aprovavam, eram defeitos falsos. Ou seja, o Cordeiro podia ser perfeito, mas eles sempre encontravam um defeito que não estava presente. É o que está acontecendo com Jesus. Então, todo o julgamento de Jesus, na verdade, podemos chamar de o exame do Cordeiro. Cristo Jesus está sendo examinado como Cordeiro com o rigor que os homens impõem para observar se há algum tipo de defeito nele. E as tentativas são patéticas. Há uma tentativa no Sinédrio e depois há uma tentativa com Pilatos. Vamos olhar as tentativas no Sinédrio. Repare que Jesus é condenado no Sinédrio por um crime diferente do crime que ele é condenado por Pilatos. E algumas coisas
são bastante curiosas aqui. Ele é levado, segundo o Evangelho de Mateus, à casa de Caifás. Nos outros evangelhos, nós somos informados que, olha só, na casa de Caifás estava o seu sogro. Ou seja, ele ainda exercia um poder político. Não poderia. Mas lá estamos, a coisa está acontecendo, o sumo sacerdote estava reunido com os escribas e anciãos, Pedro aparece para observar de longe e começa a ver o processo. E eles procuravam, segundo o verso 59, algum testemunho falso para que o condenassem à morte. Haviam várias condenações, vários crimes possíveis, mas o que eles queriam era um crime passível de morte. E Jesus, obviamente, não dificulta a vida deles. Quando eles começam a apertar Jesus, aqui é um exemplo, há somente um exemplo, não é? Quando alguém aparece e traz alguma coisa que finalmente ele disse, não é? Posso destruir o templo do santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus permanece calado como ovelha muda que vai ao matadouro. Vimos a profecia que está se cumprindo na nossa frente. Verso 63 diz que Jesus guardou o silêncio. E aí o sumo sacerdote perde a paciência, pede para que Jesus diga se ele realmente é o Filho de Deus. E o que nós temos aqui é Jesus citando Daniel. Jesus não facilita. Vira para o sumo sacerdote, verso 64, e diz assim, a pergunta é, tu és o Messias, o ungido? És o Cristo, o Filho de Deus? Ele diz, bom, você que está dizendo, mas uma coisa eu posso te garantir, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando o sumo sacerdote rasga as vestes, grita blasfêmia e constrange a todos a votarem pela morte, quebra-se uma lei mosaica. Uma lei não só mosaica, mas principalmente a lei do governo de Israel. Uma curiosidade que quase ninguém sabe, que eu descobri recentemente. Não se podia condenar confissão. Curioso, não é? Quando alguém confessava blasfêmia, ela não podia ser condenada. A blasfêmia tinha que ser provada. Alguém deveria ter ouvido ele blasfemar para dizer ele blasfemou. Mas quando Jesus fala, confessa, isso anulava o processo. Porque a confissão era tida como uma prova de arrependimento. Então ele não podia ser condenado, porque estava confessando o pecado. Não é assim que funciona? Geralmente a gente aperta. Quando a pessoa confessa, a gente mata. É igualzinho aqui. Né? Mas não era assim. Na mente deles, quando a gente aperta, a pessoa confessa, confessou, se confessou, vamos tratar a situação. E ele é então condenado à morte. Qual é o pecado que Jesus cometeu aqui, segundo os sacerdotes? O pecado é a blasfêmia. Ele se colocou à direita de Deus, Deus como Deus, e eles entendiam que Jesus estava passando dos limites. É curioso, porque quando ele é apresentado a Pilatos, vai para o capítulo 27, já vai direto para o verso 11. Quando ele é apresentado, aliás, não vá tão direto assim, corra seus olhos. Observe aí que está entrelaçado por outros relatos, né? Isso inclui inclusive o suicídio de Judas. Mas quando a gente chega no verso 11, a gente não vê qualquer transição processual. Ou seja, se os judeus chegam do Sinédrio com a acusação de que ele blasfemou contra a lei deles lá, que tem Roma com isso? Mas quando os judeus chegam para Pilatos com um réu condenado à morte por blasfêmia, eles apresentam Jesus o criminoso. Qual é o crime dele? Ele diz que é o rei dos judeus. Aí, ó. Sedição. Ele está liderando uma revolta. Ele diz que é o rei dos judeus. Por acaso Roma não coroou um rei dos judeus para governar debaixo de Roma? Este é o rei? Opa, sedição. Coisa estranha, não é? E aqui começam os exames do povo.
Exatamente como aconteciam com os cordeiros. Os cordeiros eram examinados pela cúpula da religião judaica e depois pelo povo. Jesus foi examinado pelo Sinédrio. Houve um constrangimento, ninguém conseguiu achar em Jesus qualquer culpa. Não foi achado qualquer defeito no cordeiro, mas como Jesus não era um cordeiro aprovado dos rebanhos deles, ou seja, como Jesus não é um Messias, um profeta segundo o gosto dos sacerdotes, acharam defeito nele, condenaram à morte. Mas haviam mais exames. E agora Jesus passa pelo exame do povo, ou seja, pelo exame do mundo, representados aqui por Pilatos. É curioso como até hoje Jesus é analisado pelo mundo. E até hoje as pessoas não creem em Jesus, não se entregam a Ele, não o reconhecem como Deus, como Messias, mas têm a pachorra de escrever que Jesus é o mestre do não sei o quê, é o grande exemplo disso e daquilo, é o grande que já existiu. Só não é Salvador, menos ainda Senhor. Ninguém, e eu quero que você pare e pense aqui rapidamente, alguma vez na sua vida, você já leu na capa de um livro, Jesus o Lunático? Alguém já achou esse livro? Jesus o Louco? É sério. Se você achou, só levante sua mão assim, não precisa nem ser muito alto, para não parecer pentecostal, só assim, ó. Alguém? Não? Ah, mas eu poderia ler uma série de títulos de livros escritos por pessoas que nem cristãs são. Como Jesus, o mestre disso, o grande exemplo daquilo. Recentemente, um filósofo, em um programa de entrevistas, numa rede famosa do nosso país, dizia que o cristianismo para ele tinha uma ética e ensinamentos superiores a qualquer coisa que ele jamais tenha conhecido em toda a filosofia. Aí o repórter, todo mundo olha para a cara dele e diz: entretanto, eu não creio em nada disso. Eu não acredito em nada do que... Não sou cristão, não acredito no cristianismo, mas sem sombra de dúvidas, eles estavam conversando sobre o que é ser no nosso país, de direita ou de esquerda politicamente falando. Eles diziam, indubitavelmente, o cristianismo tem uma ética política superior a qualquer ideologia que exista no nosso país. Eu falei, puxa, legal. Olha lá. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é que as pessoas lá fora não conseguem enxergar em Jesus? Defeito. Sabe o que é que Pilatos não conseguiu enxergar em Jesus? Defeito. E sabe o que um cordeiro tinha que ter para morrer pelos nossos pecados? Perfeição. E é por isso que as pessoas não conseguem encontrar em Jesus qualquer motivo para dizer que ele é um lunático, um louco, um perdido. Elas dizem que ele é um mestre, que ele é um exemplo, mas não creem nele. Isso é muito perigoso para elas e perigoso para nós quando consumimos essa literatura achando que estamos abafando. Olha Jesus vencendo, olha como estamos aparecendo no cenário político, no cenário sociológico, no cenário psicológico, no cenário seja lá o que for. Se Cristo não é crido como o Cordeiro de Deus, ele precisa ser abandonado, porque um homem que crê firmemente ser ele, aquele que se assenta à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir das nuvens para julgar o mundo, e ainda assim não é crido como Deus, só pode ser louco. Entretanto, há uma segunda opção. Se esse homem não é louco, ele está falando a verdade. E se ele está falando a verdade, e ele passou em todos os exames que foram feitos, então Cristo Jesus verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para o exame que o mundo faz. Primeiro,
Pilatos tenta transferir a responsabilidade. Pilatos. Chegou dias na minha vida que eu tinha dó de Pilatos. Não tenha. Pilatos tenta transferir, não está aqui. Não está aqui. Pilatos tenta meias medidas. Os açoites, ele sabe que os açoites preparam para a cruz. Mas ele tenta no meio tempo liberar Jesus, depois de açoitá-lo, comovendo os seus acusadores, depois daquela estúpida surra, e eles gritam: crucifica-o logo! Depois ele tenta libertá-lo de uma maneira irresponsável. Essa já aparece aqui em Mateus. A maneira irresponsável com que Pilatos tenta liberar Jesus. Verso 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, indulto de Páscoa. E aí, quem que vocês escolhem? E aí, o povo, persuadido pelos sacerdotes, gritam Barrabás. Depois de uma cena como essa, é claro que alguns estudiosos da sociedade vão dizer que toda unanimidade é burra. Também depois de uma escolha dessa, fica difícil argumentar em prol da democracia. Roma era assim. A escolha do povo foi Barrabás. E aí Pilatos faz a pior pergunta que ele pode fazer: o que eu faço com ele que sobrou? E aí o povo vota pela morte. Mas era assim que se fazia. Em Roma as decisões não eram tomadas só pela liderança. Eles faziam uma democracia muito aberta. Inclusive a palavra igreja veio daí, né? Que eles reuniam aquele povo em uma assembleia, todo o povo da cidade, para votar. Pilatos vai aproveitar aquela situação, põe o povo para votar e o povo vota pela morte de Jesus. Então, na sua terceira tentativa de libertar Jesus, ele tenta fazer de um modo irresponsável, ou seja, colocando a responsabilidade nas mãos dos outros. No verso 19, ele é estranhamente advertido. Repare que após exame cuidadoso e rígido, não foi encontrado defeito no cordeiro, e a esposa dele diz: olha, você vai achar defeito em quem não tem. Esse é o famoso encontrar pelo em ovo. Jesus não tem defeito, meu querido. Não se envolva com isso. Agora, Pilatos só tem uma opção, e é a que ele vai usar. Ele tenta protestar sua inocência e assim lava as mãos. Verso 24. Pilatos, vendo que não tem saída. Eu gosto dessa expressão. Muita gente vai se parecer com Pilatos no dia final, e vendo que nada conseguia, antes, pelo contrário, quanto mais ele tentava soltar Jesus, pior ficava. Então ele lava as mãos e diz: comigo não morreu. O problema é que ele morreu com ele. Foi justamente o oposto. Eu gosto dessa expressão, comigo não morreu. Agora imagine Pilatos tentando fazer isso. Comigo não morreu, mas ele acabou de ser mandado para a cruz e foi você quem o fez. Mas muitas pessoas vão procurar fazer com que se entenda que eu tentei. Eu gosto dessas tentativas, elas me lembram. Mas para não citar o meu exemplo, que seria muito ruim, eu gosto de um exemplo ilustrativo. Não é bem um exemplo, é mais uma ilustração. Eu me lembro daquela cena, quando eu era pequenininho, eu gostava muito de Trapalhões. Eu não sei se vocês gostavam, mas eu gostava. Eu me lembro de uma cena em que o Mussum, uma das poucas cenas em que o Mussum está falando de bebida. Ele pega um pote de sorvete e chega em um escritório e pergunta: posso guardar meu pote de sorvete no seu cofre? E um dos trapalhões, sentados como chefe, diz: não, claro que não. Então ele encontra uma colega de trabalho no corredor e pergunta: posso guardar esse pote de sorvete na sua bolsa? Ela diz: não. E ele vai tentando guardar aquele pote de sorvete nos lugares mais absurdos. Ele só não tentou em um lugar. E aí, quando todas as tentativas são esgotadas, ele vira para a câmera e diz: Deus, olha que interessante,
o senhor sabe que eu tentei. Ele abre o pote e começa a comer o sorvete. Sabe quem me lembra? Pilatos. Eu tentei, mas o senhor está vendo, eu não posso fazer nada, eu vou lavar minhas mãos. Você acha mesmo que isso vai colar? Se não colou com Pilatos, vai colar com você? Pilatos é um triste retrato do temor de homens. E há várias formas de provar esse temor de homens, e várias vezes essas expressões aparecem aqui. Acho que a pior delas é essa do verso 24, mas Lucas registra no capítulo 23, 3 expressões que iluminam o temor de homens em Pilatos. Em Lucas 23, do 23 ao 25, você encontra essas 3 expressões. A primeira é: o seu clamor prevaleceu. O que é certo tem que ser feito porque é certo, por mais pressão que a gente sofra. Depois, nesse mesmo espaço, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Sabe criança? Que tem pai que não quer traumatizar os seus filhos, que pedem chocolate no lugar de cenoura e brócolis. E aí a justificativa é: mas ele pediu. Não é assim? Mas ele quer. Você fala: filho, come o brócolis. Não. Aí sempre vira um pai para uma mãe, a mãe para um pai. Ele não quer. Quem teve filhos sabe como é. Que não tem horas que sempre tem um mais rígido que diz assim: faz ele comer. Coma. Já pensou se você desse para os seus filhos tudo que eles pedem? As minhas viveriam de algodão doce e chocolate. Aliás, o que você receberia se você tivesse só o que quisesse? Tem uns que não ficariam morenos do sol, mas da churrasqueira. Nunca sairiam da frente do fogo. Meus irmãos, como assim Pilatos decidiu atender-lhes o pedido? Então quer dizer que criança pediu, a gente tem que atender, alguém pediu, a gente tem que fazer. Existem pedidos gentis e educados que nos levam a pecar. Vamos atender qualquer pedido agora? E a terceira expressão, a pior delas, que reflete bastante o temor de homens de Pilatos, é quanto a Jesus entregou à vontade deles. Pilatos era um covarde, temia homens. Irmãos, o clamor deles, o pedido deles, a vontade deles, ele desejava fazer o que é certo, mas também desejava agradar e contentar a multidão. A multidão venceu. Por quê? Porque lhe disseram, abra em João 19:12, descubra o segredo do temor de homens. É o temor, é o medo. Exatamente, o medo é poderoso. Só uma pena que ele, ao invés de temer a Deus, resolveu temer a homens. Em João 19, versículo 12, o povo disse a Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Que coisa bonita, coisa educada. Ninguém ameaçou ele. Ninguém disse: se você não fizer. Apenas disseram: se você solta o rei dos judeus, quem se faz rei é contra César, você não é amigo de César. Sabe qual é o princípio do temor de homens? Mate-me, só não me odeie. E o diabo sempre aparece cantando em momentos cruciais da pregação. Não é? Deve ser por intervenções... Que terrível. O pessoal que está ouvindo pela internet não vai entender nada. Tem um carro passando com as musiquinhas aqui, fico imaginando, deve ser por conta dessas músicas interrompendo o culto, que disseram que o demônio era ministro de louvor. Não tem nada a ver. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, da parte de Pilatos, para eu encerrar esse ponto? A escolha entre a honra e a ambição, entre o princípio e a conveniência. E Pilatos afogou-se nas altas vozes da racionalização, ele fez concessões por ser um covarde. Fazer o que é certo demanda coragem.
fazer o que é errado? Não. Nosso coração acelera quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente sente uma excitação, a gente se sente meio corajoso de fazer o que é errado. Irmãos, exige-se muito mais coragem para acertar do que para errar. Não se julgue corajoso porque você fez algo intrépido e tolo. A tolice não é corajosa, é burra. E todo burro se lança no abismo sem pensar duas vezes. Todo tolo, eu falei burro, né? Burro é uma palavra ruim, porque tem burro que é inteligente. Né? Eu me lembro quando íamos para a igreja, e eu já contei esse caso, mas aquele o cabe bem. Quando havia um cavalo, não era nem um burro, mas eu acho que era um cavalo. Eu não conheço muito de bicho. Eu falei, nossa, como você confunde um jegue com um cavalo? Pois é, nasci na cidade. Estava lá um cavalo e uma mula do outro lado. As mulas estavam montadas em motos e bicicletas. Eram pessoas, por acaso você não tenha entendido. E eu parei com o carro porque metade da rua estava ocupada por uma carroça atrelada a um cavalo e a outra metade de motos e bicicletas montadas por esses animais. Então eu fiquei com o carro parado esperando que o ser mais inteligente me desse licença para que eu pudesse passar, que eu ia pegar alguém em sua casa para levar à igreja. Para minha surpresa e para de minha família dentro do carro, eis que o cavalo não só saiu da frente, como começou a dar ré e a manobrar a carroça, de modo que a carroça ficou paralela ao carro. Enquanto isso, as demais mulas não se mexeram. Eu passei atônito e boquiaberto. Então, não é que eu estou dizendo que o burro seja burro, mas tem gente que não tem essa percepção e age tolamente achando que aquilo é um ato de coragem. A tolice não é corajosa, a fé é intrépida. Mas ela vacila, irmãos. E os piores dias do crente não são os dias de Pedro. Os piores dias que a gente pode passar são os dias de Pilatos. Os dias em que a gente tira a mão e diz comigo não morreu. Os dias em que a gente foge das nossas responsabilidades é pior. Foge de encarar o fato de que a verdade, ou por falta de apego à verdade e ao que é certo e o que precisa ser feito, e não foi por parte de Pilatos, o Redentor foi cruel e injustamente condenado à morte. Isso não isenta Pilatos. O que não isenta Pilatos? O que eu vou dizer a seguir. Abra sua Bíblia no Salmo 27, verso 12. Porque você precisa entender que o que está acontecendo aqui não é simplesmente um julgamento injusto da parte de homens maus que desejam o mal para Jesus, mas também através da injustiça daqueles homens maus, Deus que é soberano. Se você nunca entendeu o que é soberania, por favor, se force a fazê-lo esta noite. Porque Deus ser soberano não significa que coisas boas vão acontecer sobre você e que Deus vai fazer algodão doce cair do céu. Deus ser soberano significa que até os atos maus de homens maus cumprem os propósitos de Deus, embora isso não os isente. Nenhum pecado que termina bem justifica-se. O pecado só é justificado pelo Cordeiro de Deus, examinado a fundo e precisamente, sem defeito. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus, em sua soberania, está usando os adversários do Senhor para produzir a sua justiça. Salmo 27, verso 12, diz o seguinte: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsa testemunha e os que só respiram crueldade. Isso aconteceu na história de Davi, aconteceu na história do salmista. Eles estavam falando de Jesus sem o saber. Pilatos fica embasbacado. Repare o verso 14 de Mateus 27, Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Abra sua Bíblia no Salmo 39.
No Salmo 39, verso 9, verso 9 e... Deixa eu ver aqui, 39, verso 9 e 10. Você vai ver que novamente Jesus está cumprindo uma missão maior do que aqueles estão vendo ali. Emudeço, diz o texto. Não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Eu confesso que quando preparava o sermão, eu me dei de cara com esse texto. Eu tive que parar um tempo para dar uma respirada, para continuar a partir daqui. Jesus não estava mudo simplesmente para se comportar como uma ovelha, mas ele estava mudo porque ele reconheceu que quem estava fazendo aquilo com ele não era Pilatos, não era o Sinédrio, mas Deus. Porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, golpe de tua mão, estou consumido. Bom, se não bastasse tudo isso, um último texto para o qual eu quero chamar a sua atenção está em Jeremias 26, versos 7 a 11. Nós já passamos por ele. Mas observe como, mais uma vez, como Jeremias se comporta como um tipo de Cristo. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, eu estou em Jeremias 26, verso 7, quando proferira estas palavras na casa do Senhor, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, lançaram mão dele. É a mesma expressão que Mateus vai usar com respeito à prisão de Jesus. Lançaram mão de Jesus. Lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, será morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e a esta cidade desolada e sem habitantes. Deixa eu explicar isso aqui. Por que o povo não, né? Porque os sacerdotes, os profetas e essa parte do povo estava chateada com Jeremias. Porque eles achavam que Deus, não Jesus, mas que Deus era uma pipa cósmica. Já soltaram pipa? Quem sabe o que é uma pipa? Antigamente chamava o trem de papagaio. Conhece? Já ouviu falar? Eles achavam assim. Rapaz, você vai falar em nome do Senhor, certo? Você é um profeta. Então, quando você fala um negócio ruim, Deus faz esse negócio ruim acontecer. Lembra muito uns neopentecostais do nosso tempo. Cuidado, que a palavra tem poder. Se você fala na oração um trem errado, Deus é obrigado a fazer. Então, você não fala coisa errada que dá ruim. Aí eles viram, aí você vê a resposta de Jeremias. Não, acho que vocês não entenderam, não funciona bem assim. Não é assim, o que eu falo, Deus faz. O povo está chateado. Por que você disse que nós seremos como Siló, que a terra vai ser desolada? Isso pode acontecer, Jeremias. Cuidado, bate nessa boca, bate na madeira, isola, faz qualquer coisa. Mas pelo amor de Deus, não diz um negócio desse de Jerusalém. Aí ele fala assim, vocês não entenderam nada. Eu não posso... falar o que Deus não disse. Verso 12. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Não é Deus que me obedece, sou eu que obedeço a Deus. Mas o que acontece quando alguém faz isso? O povo se junta, prende Jeremias e diz, é réu de morte. Exatamente o que Jesus veio fazendo todo esse tempo, mostrando que os líderes de Israel estavam esquecidos de suas responsabilidades diante de Deus, limpando o templo. E por fim, Isaías 50, verso 6. Em Isaías 50, verso 6, diz, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Irmãos,
nós podemos olhar esse texto da perspectiva de um julgamento injusto. Podemos vasculhar os meandros da lei judaica e da lei romana e descobrir todos os erros processuais que essa história contém. Mas o objetivo de Mateus não é falar que houve um julgamento injusto e por um acidente, por uma covardia, por um ato de traição, por tramas sem fim de crueldade, Jesus foi parar na cruz. O objetivo de Mateus é mostrar que Jesus foi examinado como um cordeiro pascal. O que vocês estão vendo aqui não é só um julgamento, mas é um julgamento. Estão julgando o cordeiro. E o que nós vemos é que o Sinédrio não achou em Cristo defeito. Que Pilatos não achou em Cristo defeito. Mas havia ainda um último julgamento pelo qual passar. Havia um exame que o cordeiro precisava passar. Ele precisava passar pelo crivo dos sacerdotes, pelo crivo do povo, mas antes de ser aceito, o cordeiro que tira o pecado do povo precisava ser examinado por Deus. Ele precisava ser olhado com a mesma rigidez, porque o cordeiro que iria tirar o pecado não podia ter qualquer falha. Mas Jesus veio ao mundo para deixar estampado na cara de quem for, e pelo decorrer dos séculos ainda tem sido assim. Ele é perfeito. Ele é absolutamente perfeito. E ninguém nunca vai encontrar em Jesus qualquer falha. Mas passar pelo crivo dos sacerdotes e de Pilatos não é passar no crivo de Deus. Então, o terceiro e último exame está aí registrado no capítulo 27, a partir do verso 33. Jesus é levado à cruz. E como o cordeiro do templo, que exatamente na mesma hora em que Jesus está sendo levantado na cruz, exatamente na mesma hora, irmãos, pensem nisso, enquanto eles estão fora dos muros de Jerusalém, num lugar chamado Gólgota, Jesus está sendo pregado a uma cruz às pressas, porque ele não estava cotado para a crucificação daquele dia. Então ele é amarrado e pregado, porque não havia corda, geralmente se amarrava, porque a morte por cruz era uma morte por asfixia. A pessoa era consumida pelo tétano dos pregos, e o seu corpo ia cedendo, o seu diafragma ia sendo contraído, os seus pulmões implodiam e ele era afogado pela própria água do próprio pulmão. Era uma morte crudelíssima, e aquilo podia durar horas e às vezes dias de dor e suplício. Mas na mesma hora, exatamente na mesma hora, sincronizado, em que o Cordeiro de Deus era pregado no madeiro, o Cordeiro do povo era amarrado numa madeirinha para ser observado nas últimas horas antes dele ser imolado. E enquanto o Cordeiro era amarrado pelo mesmo sumo sacerdote que mandou Jesus para Pilatos, ele, com a cara mais deslavada, pega o cordeiro do povo, leva até a frente do templo e amarra no madeiro. E chama o povo: observem, porque esse cordeiro vai morrer pelo pecado de vocês daqui a pouco. Essas são as últimas horas de vida do cordeiro. Ele está amarrado na madeira. O Cordeiro de Deus é levado para a cruz e levantado. E em poucas horas ele vai ser examinado. Quem examinará Cristo na cruz é o próprio Deus. E sabe de uma coisa, meus irmãos?
Cristo passou em todos os testes. E sabe por que Ele passou em todos os testes? Para que você fosse salvo. Porque você não passa em nenhum dos testes. A gente geralmente quer reduzir a lei aos 10 mandamentos. A gente não consegue passar no primeiro item. É como se a gente fosse fazer uma prova e errasse um nome. Se bem que isso é possível, né? Eu já vi isso domingo passado. Não é, meu xará? Mas brincadeiras à parte, irmãos, isso é muito sério. Para que Jesus morresse por nossos pecados, não bastaria que Ele morresse na cruz, quem morresse na cruz tinha que ser absolutamente sem defeito, sem falha, e passar em todos os testes, todos os crivos, todos os exames. E Cristo fez por você, porque você não passaria em metade desses testes. Você sequer os aguentaria. Cristo fez isso por nós, meus irmãos. Cristo passou nesses testes por amor de cada um de nós. E nós só podemos agradecê-lo por isso. Viver uma vida eternamente grata ao sacrifício do Redentor. Quer saber o verdadeiro motivo de Cristo ter morrido? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13. Jesus foi condenado por essas razões. Daniel 7, verso 13 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigindo-se ao ancião de dias, o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quer saber por que Cristo foi condenado à cruz? Vá para o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Tem mais: o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. E por aí segue. O último versículo: de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Existem muitas formas de se enxergar os acontecimentos. Eu quero lhes dar esta perspectiva, porque ela vai fazer toda a diferença da agora para o fim. O julgamento de Jesus foi a maior injustiça judicial da história da humanidade, mas foi o mais rígido exame que um cordeiro podia passar na sua história. Jesus passou no teste, e é porque ele passou que você pode se apresentar diante de Deus. É porque ele passou no teste que nós estamos aqui sem morrer. É porque ele passou que a gente pode entrar na casa de Deus e não ser fulminado e cair morto. Eu quero encerrar dizendo que quando eu era mais tolo, eu queria dizer que quando eu era mais novo, mas essas coisas mudam há tão pouco tempo que a gente não pode dizer que era tão mais novo assim. Eu sonhei a vida toda. Cada um tem um sonho. Meu sonho era ter nascido no Antigo Testamento. Eu queria ter visto aquilo, eu gosto desses cerimoniais. E uma das coisas que eu gostaria de ser se eu tivesse nascido no Antigo Testamento era sacerdote. Hoje, eu sei que não ter nascido no Antigo Testamento foi livramento. Porque se eu tivesse sido sacerdote, eu ia querer ser sumo sacerdote. E assim que eu entrasse no Santo dos Santos, eu ia morrer. Porque mais do que eu me conheço, Deus me conhece.
E eu quero mais para frente mostrar para os irmãos que toda vez que a gente entra dentro dessa igreja para cultuá-lo, nós estamos no mesmo lugar onde eu acho que eu morreria se estivéssemos no Antigo Testamento. Eu fui livre dos meus próprios desejos. Cristo entrou lá, ofereceu sacrifício aceitável, saiu de cabeça erguida, abriu o espaço e disse: todo mundo é bem-vindo, porque agora quando Deus olha vocês, Ele me vê. E o exame mais profundo que Deus faça em vocês, Ele vai encontrar Cristo. Que Deus, com sua graça, nos cubra, como um dia cobriu o seu povo na Páscoa. Amém.